Acompanhe com atenção e reverência a leitura da palavra do nosso Deus na Epístola de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, clamando pela iluminação do Espírito Santo. Amado Deus, a Tua palavra foi lida e nós carecemos de Ti para entendê-la, para crer nela e para obedecê-la. Ajuda-nos a sermos atentos ouvintes e operosos praticantes. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei e renova em nós um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, na semana passada eu aprendi uma coisa muito legal, aprendi um pouquinho de psicologia da personalidade. Olha que interessante. E nesses estudos eu descobri o segredo para me manter motivado. Olha só, muito bonito. A pessoa que estava explicando sobre aquilo, e depois das leituras que eu fiz, dizem respeito a uma coisa chamada o lugar de controle, o local de controle. E o segredo para você se manter motivado, de acordo com essa teoria, é internalizar o meu local de controle. Mas o que significa isso? Significa crer que eu estou no controle do meu destino. Eu preciso agir de forma a mudar o meu destino, e aí depois reconhecer que o meu destino mudou por causa das minhas ações. Foram as coisas que eu fiz e que eu busquei para mim que mudaram a minha vida. Eu preciso reconhecer que eu sou o dono, o protagonista da minha história. Uma ilustração para você entender como é que isso funciona na prática. Vamos supor que eu queira me manter motivado para perder excesso de peso. E aí então eu preciso buscar um nutricionista, buscar um personal trainer, ir lá fazer inscrição na academia, pagar a academia, frequentar a academia, e assim eu começo então a mudar minha alimentação, mudar minha rotina de exercícios, e quando eu perceber os resultados, o que eu tenho que fazer para me manter motivado? Olhar no espelho e dizer: fui eu. Foi o meu planejamento, foi a minha atitude, foi a minha decisão que me fizeram perder peso. Fui eu. O meu esforço trouxe esses benefícios para mim. Eu solucionei o problema. E assim, a teoria conclui dizendo que você precisa crer que está no controle do seu destino, internalizar o seu local de controle para se manter sempre motivado a fazer mais, agir mais, conquistar mais. Talvez o contexto tenha sido diferente, mas você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Assuma o controle da sua vida. Você é o protagonista da sua história. Você é o dono da sua agenda. A nossa cultura está infestada com esse tipo de pensamento. É um pensamento autocentrado. É um pensamento voltado para si mesmo. É um pensamento que confunde responsabilidade com soberania. É o pensamento que é combatido por Tiago nesse texto. O texto que nós lemos vai contra esta ideia. O texto de Tiago é direcionado a pessoas que achavam que eram protagonistas da própria vida e que tinham tudo sob o seu controle. Iremos, faremos, vai ser assim, assim, assado, do jeito que eu planejei. Deus deseja mostrar como este pecado é, na verdade, uma arrogância que precisa ser eliminada do meio do povo de Deus. Deus deseja que entendamos que não somos o protagonista da nossa história e nem o dono da nossa agenda. Vamos lá. Vamos expor o texto e ver como que isso se manifesta na Escritura Sagrada. O verso 13 começa com atendei,
que é a tradução para uma expressão grega que significa basicamente prestar atenção. O que vai ser dito aqui, extremamente importante. Palavras importantes estão prestes a ser ditas. E essas palavras são dirigidas a um grupo de pessoas que é descrito de duas formas no texto sagrado. A primeira descrição está no verso 13. Eles são pessoas que têm a sua vida toda muito bem planejada, os seus planos estão bem traçados. O negócio é o seguinte, ou é hoje ou é amanhã, mas eu vou sair daqui, eu vou para tal e tal lugar, e eu vou passar tanto tempo naquele lugar, e eu vou fazer negócios lá, e eu vou ter lucro naqueles negócios. Todos os verbos estão no futuro. São pessoas que têm a sua vida muito bem planejada, pessoas que agem como se conhecessem o amanhã. E de fato, o começo do verso 14, na nossa tradução parece uma exortação, né? Vós não sabeis. Mas no grego não é uma exortação, é uma descrição. O verso 14 começa descrevendo essas pessoas. Elas são pessoas que agem como se conhecessem o amanhã. Mas diz o verso 14, no entanto, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. São pessoas que de fato agem em desacordo com a sua própria realidade, com a sua própria natureza. O problema que está sendo atacado aqui, meus irmãos, não é o planejamento. Precisamos tirar isso da nossa mente já de começo. A Escritura não é contra o planejamento. Pelo contrário, a gente lê em Provérbios 21:5 que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Quando a gente lê Lucas 14, Jesus está fazendo o argumento de que para ser o seu discípulo não é uma coisa simples. É melhor, antes de ser discípulo de Cristo, você sentar e planejar, colocar as coisas no papel e ver se você está disposto a pagar o custo do discipulado. E Jesus ilustra isso com duas histórias que a gente conhece muito bem. A história daquele homem que queria construir uma torre, e aí Jesus diz, se você vai construir uma torre, primeiro planeja, para ver se consegue arcar com os custos dela. Depois ele ilustra com um rei, que se vai sair para a batalha, primeiro planeja, para ver se ele consegue vencer aquela batalha com o contingente que ele está direcionando para lá de soldados. Então Jesus está usando duas histórias de planejamento para ilustrar o seu ensino sobre planejamento de vida no discipulado. Seguir a Cristo Jesus custa. É melhor você sentar e fazer as contas para ver se você consegue arcar com esse custo de discipulado. Então, a gente percebe que a Escritura não condena fazer planos. Mas se a Escritura não condena fazer planos, então o que ela está condenando aqui? O que é que este texto está condenando? O que este texto está condenando é planejar com arrogância. É planejar como se você fosse o dono, o protagonista da sua agenda e da sua história. É planejar para os seus próprios prazeres e para benefício próprio. É não planejar fazer o bem, como diz o verso 17. Vamos ver então como que isso se revela a partir dos versos 14 em diante. Como que essa arrogância se manifesta? As palavras então que serão ditas, lembre-se, como é que o texto começa? Atendei, prestem atenção, vocês que acham que são donos da própria história, mas não sabem nada sobre o amanhã. E aí a primeira coisa que Tiago diz a eles é, que é a vossa vida? O que é a sua vida? Ele responde, ele não deixa perguntar, ele responde, sua vida é como uma neblina, é um vapor, que quando começa a aparecer, já começa a desaparecer também. Dentro da perspectiva da história do universo e dentro da perspectiva da história do seu contexto, a sua vida não é nada. Ela começou a aparecer, ela já começou a desaparecer. Então, nós estamos aprendendo no verso de número 14 que nós não somos Deus. Nós, ao contrário de Deus, somos efêmeros e passamos muito rápido. Mas o Senhor é eterno. Nós temos uma vida que é como um vapor que aparece e logo some, mas o Senhor é imutável, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, sempre foi e sempre será. Nós passamos, Ele permanece. Nossos intentos são limitados e falhos, mas o seu intento é sempre perfeito e sempre realizado. E agora contraste o verso 15 com o verso 13. O verso 13 é aquilo que eles diziam.
pessoas que achavam que estavam no controle de tudo. Hoje ou amanhã iremos, passaremos, negociaremos, teremos lucros. Verso 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, não é uma questão de falar, é uma questão de ser. É uma questão de voltar o seu coração para aquilo. Por que eu digo isso? Porque é muito costume no meio da igreja a gente ficar falando se o Senhor quiser, né? Se Deus quiser a gente se vê de noite, se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo. Mas não adianta nada falar isso como um jargão se isso não está no seu coração, se você não reconhece verdadeiramente que o Senhor é o Senhor da história, que o Senhor é Deus e que você não é. Então, realmente é se o Senhor quiser. Inclusive, tem gente que até praticamente blasfema quando faz isso, né? Você já ouviu a pessoa dizer assim, se o Senhor quiser, e Ele quer. Não é simplesmente uma questão de palavras, é uma questão de coração. Ter no seu coração de que o Senhor é Deus. Ele é o protagonista da história. Ele é quem planeja as coisas e executa as coisas para a glória do seu nome. E eu devo me encaixar nos planos de Deus. Essa questão do coração começa a ser ainda mais clara nos versos 16 e 17. Eles escancaram o coração daquelas pessoas descritas anteriormente. O verso 16 diz que são pessoas que se jactam das suas arrogantes pretensões. Jactar-se significa orgulhar-se, ensoberbecer-se. Uma pessoa que se gloria daquilo que ela pretende fazer, daquilo que ela faz. O texto original diz que é uma pessoa que se gloria da sua arrogância. E o texto termina dizendo que toda jactância, toda glória, toda vanglória, todo orgulho semelhante a esse é mau, é maligno, provém de Satanás. Então, estas pessoas pensam de si mesmas mais do que são. E, portanto, vivem a sua vida e planejam a sua agenda pensando somente em si mesmas. E o verso 17, então, condena elas, porque elas pecam ao não fazer o bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, essas pessoas planejam, mas planejam para si, para benefício próprio. Não planejam fazer o bem. Na sua agenda, no seu planejamento de vida, naquilo que elas pretendem fazer nesta semana, no mês que vem, nos próximos 5 anos, não tem espaço para outra pessoa que não seja ela mesma. Não tem espaço para fazer algo por alguém que não seja para si mesmo ou que vá redundar em benefício próprio. O planejamento é sempre para mim, para aquilo que eu quero, para aquilo que vai me beneficiar. E este verso 17, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando, enuncia o que nós chamamos de pecados de omissão. A nossa confissão de fé traz uma boa definição para pecado, e é a seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Duas formas de pecar. Falta de conformidade. O que significa falta de conformidade, crianças? Significa você não se adequar àquilo que está à sua frente. Tem um modelinho ali, e você não se conforma àquele modelinho, você não fica parecido com aquele modelinho. Falta de conformidade. E o que é transgressão? Transgressão é você ir contra, é você quebrar aquele modelo, é você destruí-lo completamente. Trocando em miúdos, tem duas formas de nós pecarmos. Quando Deus diz, faça, e nós não fazemos, ou quando Deus diz, não faça, e nós fazemos. As duas formas de nós pecarmos contra o Senhor. A nossa ênfase normalmente está na segunda, né? Nossa ênfase está nas formas que Deus diz, não faça, e nós fazemos. E por isso tem muita gente que se acha que não é tão pecador assim. Deus diz para não matar, não mato ninguém. Deus diz para não roubar, nunca roubei ninguém. Deus diz para não adulterar, nunca traí minha esposa. Estou limpo, ficha limpa. Mas a ênfase deste texto da Escritura Sagrada está nessa primeira perspectiva. O que você deveria fazer, mas você não está fazendo. Qual é o padrão de Deus
para a sua vida e para a sua agenda que você não tem realizado. Não significa que Deus apenas manda você não matar, mas quando Deus fala não matarás, Deus está falando proteja a vida de outras pessoas. Quando Deus fala não furtarás, Ele está dizendo seja generoso com outras pessoas. Quando Deus diz não adulterarás, Ele está dizendo cuide da sua esposa, seja gentil com ela, carinhoso com ela, pastoreie o seu coração, pastoreie a sua casa, sacrifique-se para que ela desfrute de santificação e de comunhão com o Senhor, faça do seu lar um lugar de adoração a Deus. Você percebe? Não é só não faça, faça, siga o modelo, e nós temos o modelo. O modelo é Cristo Jesus. Nós devemos imitá-lo naquilo que Ele fazia. Nós devemos seguir os seus passos, na forma de conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, deixar de fazer o bem também é pecado. Tiago, neste texto, está condenando exatamente este tipo de atitude. Uma atitude arrogante de quem planeja como se fosse o protagonista da história. O orgulho de quem faz planos sem se submeter à vontade de Deus. Pecado de não colocar o bem que Deus ordena na sua agenda, no planejamento da sua vida. Irmãos, nós não somos os protagonistas da história. Deus é. Deus é o protagonista da nossa história e da história do universo. E tudo deve ser feito para render glórias a Ele. Mais do que isso, tudo deve ser planejado para render glórias a Ele. E nós falamos que o nosso modelo é Cristo, e Cristo é modelo exatamente nisso. Se nós pegarmos só o Evangelho de João, já veremos com clareza como Cristo tinha exatamente esta agenda, como Ele tinha uma agenda focada em fazer a vontade do Senhor. Ele se assenta no capítulo 4 para conversar com uma mulher samaritana, odiada pelos judeus, algo inusitado para os seus discípulos. E quando os discípulos vêm e começam a questioná-lo, Jesus responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Logo depois, no capítulo 6, nós temos a história de Cristo Jesus multiplicando os pães, quebrando novamente a agenda dos discípulos para mostrar para eles que a agenda deles deveria ser focalizada nas coisas do Pai e não nas coisas que traziam benefícios para si próprio. Então ele multiplica os pães, multiplica os peixes, dá de comer a toda aquela multidão. No dia seguinte eles voltam, não porque eles queriam o ensino de Jesus, porque eles queriam mais pão. E aí Jesus fala ao povo: eu sou o pão da vida. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vez após vez, Cristo está mostrando que Ele não planejava a sua agenda, não construía a sua agenda para si mesmo, mas para fazer a vontade do Pai. Se eu devo ser imitador de Cristo, então eu devo fazer a mesma coisa. Eu devo planejar a minha vida, eu devo construir a minha agenda de forma a fazer a vontade do Pai. Eu não posso construir planos pensando apenas no meu próprio prazer. E eu falo dos planos mais simples aos mais complexos. Vamos falar do mais simples. Como é que a gente planeja o nosso dia? Você está lá no trabalho, falta meia hora para sair, você começa a olhar no relógio e pensa: puxa vida, não vejo a hora de chegar em casa, botar os pés para cima, ligar a minha série, ligar o meu dorama, ligar o não sei o quê e descansar. Vai ser o meu momento. Ou então a gente começa a planejar: só quero chegar em casa, hoje eu não vou nem cozinhar, hoje eu vou pedir um iFood, eu vou sentar naquele sofá e eu vou rolar videozinho em qualquer uma das redes sociais, até da hora de dormir. Hoje eu vou me entupir disso. É assim que a gente planeja a nossa vida. Você percebe? Planos focados no meu prazer e no meu benefício próprio. Quem que planeja: eu vou chegar em casa, hoje eu vou chegar em casa, eu vou
me sacrificar pela minha esposa. Hoje eu vou ver as necessidades dela, vou sentar com ela, vou sentar com meu esposo, vou abrir o meu coração, permitir que ele abra o seu coração, conversar um pouquinho sobre a nossa vida, vamos orar juntos, vamos ler a palavra de Deus. Raramente, né? Se é que algum dia já fizemos isso. Raramente, muito raramente. Mas Deus não nos chama para esse tipo de planejamento autocentrado. Eu não devo planejar as minhas atitudes para receber o máximo de benefício para mim mesmo. Eu não devo planejar minha agenda pensando naquilo que eu quero fazer para que eu conquiste aquilo que eu desejo. A palavrinha eu talvez deveria sair um pouco da nossa agenda. E outras palavras deveriam entrar. Nós deveríamos fazer a nossa agenda perguntando em todo o tempo: o que Deus deseja de mim para que o seu nome seja glorificado? Eu gostaria de trazer algumas ideias para os irmãos aqui a partir da Escritura Sagrada. A primeira é que Deus certamente deseja que você planeje viver a vida comum do lar. Você vai ver esta ênfase está em todo o sermão e eu espero que esteja entrando no seu coração. A ênfase está no planejamento. Não estou falando do que você faz automaticamente, estou falando de planejamento. A palavra de Deus está falando sobre aqueles que hoje ou amanhã farão. Como que você define a sua agenda para a semana? Planeje a vida comum do lar. Deuteronômio 6 e o Salmo 78 deixam clara a responsabilidade dos pais na educação teológica dos filhos. Não é do professor da EBD, não é do pastor da igreja. É do pai, primariamente. A igreja e a escola são auxiliadores dos pais na educação das crianças, mas a responsabilidade é do pai, é da mãe. Pergunta: você planeja essa educação teológica? Você planeja ler a Escritura com seus filhos? Você planeja orar com eles? Dentro do seu planejamento da semana, da sua rotina, em qual horário está o culto doméstico? O culto em que a família se junta ao redor da palavra de Deus para ler, orar e cantar. Dentro do seu planejamento, onde está o tempo que você investe a sós com aqueles que estão na sua casa? Vou sair com meu filho, vou sair com a minha filha. A gente vai tomar um sorvetinho, eu vou perguntar para ele das coisas do coração dele, e eu vou aconselhá-lo com aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Em qual parte do seu planejamento estão essas coisas? Comece a planejar essas coisas. Estabeleça um horário para que a família junta cultue a Deus dentro da sua casa. Ler a palavra, orar, cantar, não tem nada de complicado, dura de 10 a 15 minutos. Coloque esse culto na agenda da família. Combine com o seu cônjuge momentos que vocês terão juntos. Combine que vocês vão orar juntos. Todo dia, antes de dormir. Se isso é possível, se vocês dormem em um horário parecido, pelo menos. Vamos orar juntos, meu bem, todo dia antes de dormir. Combine com os seus filhos para achar um tempo e sair com eles. Um de cada vez, a sós, para que eles tenham a oportunidade de abrir o coração para você. Falar das suas questões, das suas dificuldades, daquilo que eles têm sofrido no ambiente de trabalho, ou na escola, ou até mesmo dentro da família. E para que ali você possa então instruí-lo com a palavra de Deus e com os conselhos daquilo que você tem aprendido nos cultos e na escola bíblica dominical. Planeje viver a vida comum do lar. E certamente Deus deseja não só isso, mas deseja também que você planeje viver a vida comum da igreja. Nós temos o quarto mandamento, que é lembrar-se e santificar o dia do Senhor, o dia de descanso, que era o sábado na antiga aliança, na antiga criação, e agora na nova criação, com a ressurreição de Cristo, é o domingo. Um dia para ser guardado, um dia para se descansar. O povo de Deus é chamado na Escritura Sagrada a viver uma vida de mutualidade, inclusive no dia do Senhor. Hebreus 10, 24 fala que no dia do Senhor, congregando, nós devemos estimular uns aos outros as boas obras. E essa não é a única ordem. Uns aos outros está em todo lugar nas epístolas gerais, paulinas. Nós temos amar uns aos outros, honrar uns aos outros, não julgar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, acolher uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros em amor, ser benignos uns para com os outros, submeter-se uns para com os outros, encorajar uns aos outros. E aqui é só uma pitadinha do Novo Testamento. Como é que a gente vai cumprir esses... Você percebeu que todos eles estão no imperativo, né? São ordens, mandamentos. Como é que a gente vai cumpri-los?
se nós não dedicarmos tempo, se nós não planejarmos isso. Deus resgata você para andar com o povo, peregrinar com o povo e servir esse povo. Então comece a planejar essas coisas. Planeje o máximo de descanso para o dia do Senhor. Se for possível, planeje coisas que você faria no dia do Senhor para outros dias. Faça compras em outros dias. Limpe a casa em outros dias. Se for possível, até adiante o almoço no outro dia. Aproveite o dia do Senhor para descansar, é um presente para você. Jesus Cristo falou que o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. É um presente de Deus para você descansar, para você estimular os seus irmãos em boas obras, para que você não precise sair correndo da igreja para ajeitar as coisas em casa, para que você tenha tempo para reler os textos que foram pregados, revisitar as aplicações, começar a realizá-las. Que tal você planejar, comprar um caderninho, uma canetinha, trazer para o culto, começar a fazer umas anotações? Benjamin trouxe para mim as anotações dele do sermão de semana passada. Lindo, maravilhoso. Que tal fazer uma comidinha a mais para o domingo? E talvez olhar ao seu redor e pensar, esse irmão acho que nunca foi lá em casa. Vou chamá-lo para tomar uma refeição comigo. Vou chamá-lo para sentar-se à mesa comigo, para nós nos aconselharmos e nos encorajarmos mutuamente. Que tal você escolher alguém do grupo de WhatsApp, dos membros da igreja, e mandar uma mensagem para essa pessoa? Meu irmão, gostaria de orar por você. Tem alguma questão da sua vida que você gostaria de compartilhar comigo para que eu possa orar melhor por você? Tantas coisas que a gente pode fazer. Não é complexo amar e servir os irmãos. Só é difícil. Difícil termos coragem e disposição para fazer isso, mas não é complexo. É fácil. Planeje viver a vida comum da igreja. E por fim, Deus deseja que você planeje ser generoso. Certamente isso está dentro do contexto da passagem. Olha para a passagem. Verso 13, essa passagem termina lá no verso 6 do capítulo 5. O verso 13 fala, atendei agora mercadores, pessoas que queriam sair e viajar para ter lucro. Capítulo 5, verso 1, atendei agora ricos. O contexto da passagem é dinheiro. O que os caras queriam planejar no verso 13 era dinheiro, ganhar dinheiro. E a partir do capítulo 5, verso 1, são pessoas que retinham o pagamento de outras. E por isso queriam mais dinheiro às custas do próximo. E aos dois é dito, prestai atenção, entendeu? Certamente este fazer o bem do verso 17, então, inclui fazer o bem com os seus bens. Fazer o bem com as suas finanças. Deus deseja que o nosso planejamento financeiro tenha um campo na sua planilha lá chamado generosidade, chamado fazer o bem. Comece a planejar essas coisas. Primeiro de tudo, tenha um planejamento familiar, financeiro. Se você não tem ainda, se você não sabe quanto que gasta, quanto que recebe, onde vai o seu dinheiro, se isso não está num caderninho, não está planilhado, procure ajuda. Nós podemos ajudá-lo com isso. Você precisa planejar a sua vida financeira. E você que já planeja a sua vida financeira, comece a colocar nesse planejamento fazer o bem. Coloque a sua fidelidade lá. Coloque o campo, dízimos. Coloque outro campo, ofertas. Lembre-se de que Deus ama a quem dá com alegria. E nós temos tantas oportunidades para fazer isso. Nós abrimos esses dias na EBD o site da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Quantos missionários lá? E você pode ofertar a eles, você pode ajudá-los, você pode ajudar o irmão da igreja, você pode ofertar no gasofilácio da igreja. Tem tantas maneiras de você ser generoso. Planejar ser generoso. Planejar as suas finanças para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Planeje ser generoso. Amados, eu quero concluir o sermão desta manhã dizendo que tentar ser o protagonista da própria história não é novidade. Foi assim que a queda aconteceu. Adão e Eva estavam no jardim e, na liberdade da própria vontade, eles quiseram ser o protagonista da própria história, quiseram julgar por si mesmos o que é bem e o que é mal, e assim comeram do fruto proibido e foram expulsos da presença de Deus. Agora nós, redimidos por Cristo Jesus, precisamos abandonar as velhas obras do velho Adão. Nós não somos os protagonistas da história e não devemos querer sê-lo, ou tentar sê-lo,
ou planejar sê-lo, ou construir a nossa agenda para sê-lo. Devemos planejar a nossa agenda, nossa vida familiar, nossa vida de igreja, nossa vida financeira, para que o Senhor receba toda a glória. Provérbios 16:3 diz: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Assim, que a glória da nossa agenda seja dada somente ao Senhor, que é o protagonista de toda a história, pelos séculos dos séculos. Amém.